Cara, são muitos anos de estrada, né? Sim. Tem muitas coisas aí que você lançando. Eu vi que você tem o estúdio. Como é que foi esse ponto que você decidiu ser DJ, cara? Como é que foi que você decidiu, pô, hoje eu vou ser DJ, não só música? Eu vi seu estúdio, tem muito instrumento, muita coisa orgânica, né? Conta um pouco da sua história pra gente. Então, vou começar lá do começo. Eu tinha uns 12, 13 anos e aí eu comecei a me interessar muito por música eletrônica na rádio, eu escutava bastante. Mas mais aquela época do EDM, assim, eu tava no começo do iceberg, né, e vai descendo, que é o caminho que a galera é mais comum, assim, pra galera que tá começando, né. E aí eu baixei o Virtual DJ, que eu não sei se você manja, que é aquele aplicativo de Acho que todo mundo começou pelo Virtual de DJ, computador, né? Assim, que você não precisa de hardware nem nada pra começar. E eu achei do caralho. Eu adorei o que eu tava fazendo ali, mesmo sem saber o que eu tava fazendo. E aí no meu condomínio, que eu moro ali na Granja Viana, eu tinha um amigo, Axel, que ele tinha uma CDJ 100, aquela 100S, se eu não me engano. Sim. E eu falei, ô Axel, deixa eu ver essa porra aí. Pode falar palavrão? Pode. E aí ele falou, chega aí, chega aí. E ele também não sabia tocar, mas ele tinha ali, que um amigo da mãe dele, que era DJ, deixou ele com ele. E aí eu fiquei meia hora brincando ali, já devia ter uns 13 anos nessa época. E eu achei do caralho. Fiquei voltando na casa dele algumas vezes ali pra brincar, mesmo sem saber o que fazer. E aí eu pedi pro meu pai uma controladora pra eu começar a tocar em casa, assim, de brincadeira, né? E aí deu uns 2 meses, assim, ele me deu a controladora. Aí eu comecei a tocar, fiquei tocando por uns 7 meses, assim, 8 meses. E aí ele chegou pra mim e falou, por que você não faz suas próprias músicas? Por que você fica tocando as músicas dos outros? Isso é seu pai? É, e aí girou uma chave, assim, na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado naquela época em começar a fazer minhas próprias músicas. E aí depois que ele falou, eu comecei a correr atrás de aprender como produzir música. E aí eu fiz alguns videoaula no YouTube, assim, no começo. E aí depois de uns 4 meses assim de videoaula, tentando fazer uma coisa ou outra no FL Studio, que foi o meu primeiro software de produção, aí eu pedi pro meu pai me colocar na DJ Bun, que é uma escola de produção musical, DJ, aqui na Avenida Paulista. Uma das maiores hoje de São Paulo. Exato, acho que de São Paulo provavelmente é a maior. Enfim. E aí eu conheci lá a galera da Bun, fiz o curso. E aí foi engraçado, porque na sala de aula, né, que eu tava ali, eu e as outras pessoas que estavam produzindo, as pessoas eram muito mais velhas, eu tinha 14, 15 anos ali na época. E a outra pessoa mais jovem ali devia ter os seus 23, assim. Tá com quantos anos hoje? 23. É jovem. E aí... Bom, dizem que o cérebro, quando você é criança ainda, moleque, ele é muito mais tipo uma esponja, assim, que ele absorve mais conteúdo, né? E aí, acho que foi um dos motivos para eu ter me destacado ali dos outros alunos da turma. E aí o Ban, no final do curso, ele me apresentou pro Boca, que na época era da Plus Talent. Sim. E no dia seguinte que a gente se conheceu, eu já fechei ali um deal. A Plus Talent é a Plus Network, né? Que hoje é Plus Network. É, eu te vi lá essa semana. Irado. Falar com o Bueno. E aí o Ban me apresentou ali pra turma da Plus. Eu fui lá no dia seguinte, a galera gostou de mim, a gente fechou um deal entre a gente. Como eu era menor de idade, a gente ainda não sabia o que a gente poderia fazer, né? Eu tocar, porque todos os clubes e festas é geralmente pra maior de 18. E eu tinha 15 anos na época, né? E aí a advogada na época da Plus, a Juliana, que inclusive trabalha hoje comigo, eu tô na Atomic Soda, que é uma outra agência, mas é uma outra história, enfim. A Juliana, ela falou, talvez se você se emancipar, você possa sair pra tocar e depois, quando você terminar de tocar, você tem que voltar pra casa, que você não pode beber, você é menor de idade, isso daí não tem o que fazer. E eu nem bebia na época, mas os contratantes também não poderiam se responsabilizar sem me conhecer direito, né? Então, aí eu comecei a... Ainda mais com a exposição, a bebida, a noite é Exato. Só que eu sempre fui muito certinho, nunca usei nada, não bebia até os 19 anos de idade, enfim. E aí eu me emancipei e comecei a tocar. Que legal, que legal. Cara. Valeu. Cara, e como é que foi pra você passar pra essa linha de produção? Você tem mais de 50 mil ouvintes mensais hoje no Spotify, soma milhões de plays. Como é que foi essa transição de tocar, depois seu pai falou, por que você produz suas músicas? Como é que foi esse processo? Então, igual eu tava falando no começo, lá da ponta do iceberg, você vai descendo e descobrindo coisas novas. Nessa época que eu entrei pra Plus, eu era fissurado por techno, e era o que eu queria fazer, eu já tava produzindo umas tracks numa linha de som mais de techno. E
Aí eu conheci o house, não que eu não tivesse conhecido, é porque eu não apreciava antes. Eu comecei a apreciar muito house e comecei a tentar produzir house. E aí eu percebi que eu ia ter que entender um pouco sobre instrumentos, acordes, notas musicais, coisa que antes não fazia sentido aprender para o techno, porque é um pouco mais desprovido de musicalidade do que o house, que é cheio de acorde, um monte de instrumento. É mais preenchido, mais né? orgânico, né? Sim. E aí eu fui atrás fiz poucas aulas de guitarra, baixo, bateria e piano. Legal, fez tudo. E aí hoje em dia eu tenho uma batera no meu estúdio, piano, baixo, guitarra, vários sintetizadores. E aí migrei pro house.